Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, terça-feira, dia 27 de outubro, já estamos nos encaminhando para o final do mês de outubro, mês das missões, mês em que Deus nos chama, mês em que Deus nos envia em missão, a anunciar, de modo simples e pequeno, mas anunciar o reino de Deus. Com São Pedro Julião Eymard, estamos vendo os cuidados com a divina Eucaristia. E assim São Pedro nos diz: chorai sobre Jesus traído, insultado, escarnecido, crucificado no seu sacramento de amor, de modo muito mais indigno que no Jardim das Oliveiras, em Jerusalém, no Calvário. E são aqueles a quem mais honrou, mais amou, mais enriqueceu com seus dons e suas graças, que mais o ofendem, que por sua falta de respeito no templo, roubam-lhe as honras devidas, crucificando-o novamente no corpo e na alma, pela comunhão sacrílega, vendendo-o assim ao demônio, a quem elegeram Senhor do coração e da vida. Veja o que diz São Pedro Julião Eymard, né? A falta de respeito que temos no templo, a falta de respeito que temos com toda a vida do Senhor. Ele, no Jardim das Oliveiras, quando suou sangue, e São Pedro faz essa comparação, ele sofreu menos lá, do que é hoje, que sofre hoje em nossas igrejas, em nossos altares, em nossos tabernáculos, porque hoje continuamos sem adorá-lo, sem respeitá-lo, sem nada. Comungamos de qualquer jeito, né? Não preparamos o coração, saímos às vezes com a hóstia pela igreja balançando lá no banco que eu vou comungar. Às vezes, minutos antes eu estou mascando chiclete e tiro para ir na comunhão, colo debaixo do banco. O problema não é colar debaixo, também é, né? Colar debaixo do banco, mas eu não me preparo, não há o respeito, não há o amor, não há. Você imagina, você é o encontro da pessoa que você ama desleixadamente, de qualquer jeito. Você não vai, você se prepara. Estou falando do rito externo, mas interiormente nós também temos que nos preparar para receber aquele que é belo, aquele que é amoroso, aquele que é o sumo bem. O sumo bem. Então, não ofenda Jesus não, na Eucaristia. Prepare o coração. Eu sou pecador, eu também. Mas não é essa a questão. É a gente ter o desleixo pela Eucaristia, é a gente ter o desprezo, de qualquer forma, é como se fosse. Não, é Jesus Cristo presente em nosso altar. É o Senhor. É o Senhor. Ouçamos o Evangelho de hoje, que é de Lucas, capítulo 13, versículos 18 a 21. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se grande, uma árvore, e as aves do céu fazem ninhos em seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Irmãos queridos, nós cristãos temos que ser assim. Nós cristãos devemos viver deste modo. Não se preocupar com as grandiosidades das coisas, mas sermos a pequena semente que vai enchendo de graça com a sua presença, vai se tornando até um ninho em que as aves possam chegar, se proteger,
uma árvore em que as aves possam fazer os seus ninhos, mas que começa por baixo, começa pequeno, fermento que uma colher faz fermentar e levedar toda a massa. Então o que Jesus está dizendo para nós? Nas coisas simples do dia a dia, na paciência, na entrega, no respeitar as pessoas, no fazer o bem, sermos este reino de Deus que vai fermentando, que vai dando espaço para outros também se aproximarem. Aqui está. O cristianismo é assim. Se a gente chega já com coisas grandiosas, às vezes pode assustar. Mas se a gente vai aos pouquinhos, levando o amor de Deus, testemunhando o amor de Deus, falando com a nossa vida sobre o amor de Deus, a fé que temos no Senhor, as pessoas vão entender. E você, sendo esse fermento, vai levantar, vai tornar grande tantas e tantas outras pessoas, vai dando força. Então tenhamos uma vida digna, uma vida de cristão, uma vida honesta. Que nesta terça-feira possamos ser pequenos como a mostarda, possamos ser fortes como o fermento que faz levedar, que faz crescer a massa. Mas acima de tudo, confiamos sempre nele, pois é ele, na escuridão da terra, quando se lança a semente, quando o fermento se perde em meio à farinha, é ele, o Senhor, quem faz crescer todas as coisas. Que nunca queiramos roubar o que é de Deus, mas que a gente possa levar a outros as coisas do Senhor. Que nessa terça-feira, Deus te abençoe, guarde e proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.